Abra a sua Bíblia em Tiago. Tiago 4, queridos. Vamos ler os versos de 13 a 15. Diz assim, queridos: Atendei agora, vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Vamos orar? Amado Deus e eterno Pai, nós te rendemos louvores, Senhor, por estarmos reunidos como igreja. Te rendemos louvores, ó Deus, pelo privilégio de ouvirmos a Tua palavra, de lermos a Tua palavra, de refletirmos sobre essa palavra. Que o Senhor possa, ó Deus, abrir nossas mentes nesse momento, nos fazer estar de fato neste local, em reverência, atentos à Tua palavra, à Tua mensagem, e que possamos sair desse local, Senhor, edificados, encorajados, motivados, ó Deus, a vivermos essa palavra que transforma vidas. Em nome e por amor a Jesus oramos com ações de graças. Amém. Queridos, a carta escrita por Tiago, irmão de Jesus, entre muitos assuntos que Tiago propõe nessa carta, e são muitos. Se você ler a carta de Tiago, você vai ver que ele trata de muitos assuntos, muitos. Mas se a gente tivesse que resumir, talvez, em uma frase, ou em poucas palavras, a gente poderia, talvez, centralizar a ideia de que Tiago procura explorar o universo da fé. Então, ele encoraja ao povo de Deus que se encontra disperso a experimentar essa fé. Mas aí ele parece que complementa, nos fazendo desafiados, um povo desafiado a não só entender a fé, mas fazer com que essa fé seja uma fé operosa, uma fé que faz, que ela sai do campo da intelectualidade e passa a ser o combustível que irá nos fazer viver de forma diferente. Mas ele também nos faz aprofundar-se um pouquinho mais sobre a fé. Então, o povo de Deus precisa desenvolver uma vida de fé, uma fé operosa, mas também ele fala sobre o direcionamento dessa fé. Não é fé em mim, na minha capacidade, não é fé no próximo, nem tampouco na capacidade do próximo, mas deve ser uma fé que descansa em Deus, uma fé direcionada para o Senhor, uma fé que faz com que os nossos olhos voltem para o alto. Então, quando você olhar para a carta de Tiago, você vai lembrar que Tiago traz essa proposta, se formos considerar uma visão ampla, uma vida por fé, uma fé que é operosa e uma fé direcionada para a pessoa de Deus. Eu lembro que a minha mãe, na época que a gente criança chamava de maninha, algumas pessoas devem chamar também, manhã dizia, siga o seu coração. E eu estava falando com o presbítero Eduardo, agora há pouco, sobre exatamente isso, a gente seguir o coração. E eu lembro de muitas vezes que eu ouvi dela, meu filho, olhe,
faça o que está no seu coração. Siga o desejo do seu coração. Olha, se você está se sentindo assim, faça. O que é que o seu coração diz? E eu cresci não só ouvindo isso de manhã, mas ouvindo isso também dos amigos, daquelas pessoas que queriam o melhor para mim. Elas sempre diziam: siga o seu coração. E aí os anos passaram e eu nunca imaginei que hoje estaria no púlpito falando uma mensagem, trazendo uma reflexão com o tema: não siga o seu coração. Não siga o seu coração. Esse é o tema da mensagem de hoje. Já lemos o texto que se encontra em Tiago 4, 13 a 15. Já entendemos um pouco da visão panorâmica da proposta da carta. E apesar de ser uma carta intitulada por Lutero de palha, porque Lutero não tinha não se sentia atraído, talvez por imaginar, como muitos, de que a mensagem proposta por Tiago fere as cartas paulinas, enquanto Paulo enfatiza a graça, e Tiago talvez enfatize uma fé que pode ser transformada em obras. É uma carta rica, desafiadora. E tendo em mente, queridos, esse tema, não siga o seu coração, e também o texto de Tiago 4, eu queria desafiar a igreja a pensarmos em algumas questões, fazermos juntos alguns questionamentos sobre o conteúdo do texto que nós lemos. Tiago fala para a igreja dispersa. Tiago fala para mim, para você que, de certa forma, já experimentamos algumas conquistas com base no nosso intelecto, na nossa capacidade de decidir, na nossa capacidade de alcançar os objetivos. A primeira pergunta que o texto nos encoraja ou nos leva a fazer é: aonde estão alicerçados os nossos projetos de vida? O texto fala claramente sobre um grupo, sobre pessoas que estavam fazendo planos. É o que diz o versículo 13: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. E eu reconheço que se eu tivesse seguido o meu coração, dificilmente eu estaria hoje aqui com os irmãos. Porque o meu coração sempre foi inclinado para dois lugares: para o Paraná, para Curitiba ou África. Então, se eu tivesse seguido o coração e as oportunidades, eu não estaria aqui hoje. Eu estaria ou na África ou no Paraná. O primeiro questionamento que a gente deve fazer: aonde estão alicerçados os nossos projetos de vida, queridos? Geralmente nós tomamos decisão em nossas vidas com base no nosso coração, com base nas emoções, porque nós não só achamos que esse é o caminho correto, como as pessoas que estão ao nosso redor e até nos amam, elas nos encorajam a fazer isso. Siga o seu coração, é a frase que mais nós ouvimos. Crescemos ouvindo essa frase, e aí a gente se depara com Jeremias 17:9, que diz lá: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E eu pergunto: aonde nós vamos conseguir chegar se confiarmos em nosso coração, se formos guiados por nosso coração, se seguir a voz do nosso coração aonde nós vamos, se os nossos projetos estão embasados nesse coração que é desesperadamente corrupto, enganoso mais que todas as coisas? Nosso coração está constantemente falando para a gente: você merece. Carlinhos, você merece.
Tio Fernando, siga suas emoções. O senhor trabalhou muito, suou muito, merece. É um direito seu. O fato é que cada vez que nós confiamos naquela voz que vem do coração, cada vez que nós depositamos a nossa confiança nesse coração que é enganoso, geralmente nós somos levados por caminhos que iremos nos arrepender. Sexta-feira eu estava conversando, tendo uma conversa boa com Tânia. Tânia estava falando sobre projetos, propósitos, sobre o futuro, planos, como conciliar. Uma coisa é certa: enquanto nós temos o nosso coração corrupto, nós temos um Deus que é perfeito, que não erra, que é luz, que traz clareza para as nossas vidas. Onde estão alicerçados, queridos, os nossos projetos de vida? E assim como aquele grupo citado por Tiago, é inevitável que todos nós tenhamos algum plano, algum projeto, e não há nada de errado nisso. A gente planejar e programar e sonhar com algo para amanhã, não tem nada de errado nisso. Não é esse o propósito de Tiago, e nem é essa a reflexão inicial dessa manhã, mas sim aonde estão alicerçados, qual a base, da onde brota esses projetos, está segurando aonde, está sendo guiado por que força, por quem, qual o propósito? Abra sua Bíblia em Filipenses 3. Filipenses capítulo 3. Versos 4 e 7. Filipenses 3, versos 4 e 7, o apóstolo Paulo diz: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Que diz aí o final? Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Eu não confiei nas minhas qualidades, eu não confiei no meu pedigree, eu não confiei na minha capacidade, eu não confiei naquilo que eu construí a vida toda. Tudo isso considerei por perda por causa de Cristo. Onde estão alicerçados os nossos projetos de vida, queridos? Atendei agora, diz Tiago, vós que dizeis hoje ou amanhã iremos para tal cidade. Lá passaremos o ano, negociaremos e teremos lucro. Às vezes nós tomamos decisões pelo coração que é enganoso, que é corrupto. Às vezes nós somos levados pela emoção, pelo sentimento, pelo calor do momento. Confiamos em nossa capacidade, confiamos porque muitas vezes nós conseguimos alcançar os objetivos e não trabalhamos sequer com a possibilidade de que talvez a gente esteja errado. Cadê Nanda? Nanda é especialista em fazer bolo. Ela faz alguns bolos bem gostosos, e quando eu digo alguns é porque ela mesma reprova outros. E ela usa uns termos que diz,
se eu não me engano, ela pode me corrigir se eu estiver errado, mas ela desandou. O bolo desandou. As mulheres devem entender melhor do que os homens esse texto, essa expressão. Mas ela falou, não deu certo, desandou. Outras vezes ela usa o termo também, ficou solado. Eu não sei muito bem o que é. Porque tem um bolo que eu mais gosto, é aquele bolo solado, é o bolo alegria do marido. Ela diz que engana marido, mas é a alegria do marido. Mas sabe o que a gente pode aprender? Que mesmo quando a gente é especialista em alguma coisa, mesmo quando a gente tem um controle de todos os ingredientes, a gente sabe a quantidade certa de dosar, a gente sabe o tempo certo do forno, a gente sabe todas as coisas que a gente já fez milhares e milhares de vezes e deu certo, pode ser que dê errado. Por isso nós não podemos confiar que somos capazes de garantir os resultados. Por isso nós não podemos confiar na emoção, no coração, porque o coração engana, é corrupto. Mas o texto segue, e a nossa reflexão também. Primeiro devemos começar a pensar sobre os nossos projetos de vida e onde eles estão alicerçados. Em segundo, uma pergunta que a gente deve fazer para nós mesmos: por que não confiar no coração? Por que não confiar? Tiago, no versículo seguinte, ele diz assim, no versículo 14: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Por que não devo confiar no meu coração? Em Jeremias 17:5, diz assim: diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta do seu coração, o seu coração do Senhor. Nós somos limitados, passivos de erro, não sabemos como fazer escolhas certas, escolhemos pelas razões e motivações erradas, por isso nós escolhemos mal. Nós não podemos confiar na voz que brota sequer do nosso coração, como a gente viu lá em Jeremias 17:9, porque o coração é enganoso, é corrupto. O nosso coração, ele nos leva a julgar erroneamente, a falar precipitadamente. O nosso coração nos leva a desanimar em alguns momentos, porque a razão pela qual está nos movendo, ela é rasa, ela é superficial, ela é com base nas emoções, e as emoções mudam. Escolhemos mal, escolhemos errado, porque consideramos as escolhas que brotam do nosso coração, achando, eu e você, que pode brotar algo de bom da gente. Onde estão alicerçados os nossos projetos de vida? Por que não devo seguir a voz do meu coração? Em Provérbios 3:5, abra sua Bíblia lá, Provérbios 3:5. Amém? Diz assim, queridos, antes de qualquer coisa, grife esse versículo aí na sua Bíblia, se não está grifado ainda. Provérbios 3:5 diz assim: confia
no teu coração, porque essa é a vontade do Senhor para a tua vida. É isso? É não. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio. É confiar no Senhor, é depositar as nossas expectativas no Senhor, de tal maneira que não haja espaço, por menor que seja, para darmos algum crédito para a gente. É 100% confiança no Senhor. É 100% a certeza de que os projetos de nossa vida precisam ter a autenticação dele, precisa brotar no coração dele, precisa vir dele. É 100% de certeza de que se formos guiados, levados por nossas emoções, nós estaremos vivendo ou fazendo da nossa vida como aquele brinquedo infantil chamado ioiô, né? Tem outro nome para aquilo? Não, né? Ioiô. Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo, e tem alguns momentos que é pior, que você não está nem em cima nem embaixo, está enroscado. Confia no Senhor. E muitas vezes nós, apesar de sermos orientados pela Escritura Sagrada, pela Palavra de Deus, apesar de muitas vezes quebrarmos a cara com as escolhas que brotam do nosso coração, ainda assim parece que nós continuamos a acreditar em nós mesmos e naquela voz que brota de um coração corrompido. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, pois apenas como neblina que aparece por instante, logo se dissipa. Precisamos avaliar, queridos, os nossos projetos de vida. Precisamos repensar sobre o nosso planejamento do amanhã, sobre o que nós queremos, qual a proposta, em que está embasada. Precisamos entender de uma vez por todas que nós precisamos parar de ouvir a voz do coração. E para isso basta olhar para todos os pré-julgamentos que a gente fez ao longo da história da nossa vida e que estávamos errados sobre pessoas que nós deveríamos estar perto e nos distanciamos, e outras que nós deveríamos nos distanciar e nós estamos perto. Tudo por conta de um coração enganoso e que nos leva por caminhos enganosos também. O que devemos fazer então? Se eu preciso reavaliar os meus projetos, se eu não posso confiar no meu coração, nem no conselho das pessoas que diz que eu devo seguir o meu sentimento, o que eu devo fazer então? E esse é o terceiro ponto que a gente vai refletir hoje. O texto de Tiago completa, e é muito claro quando ele diz, no verso 15, em vez disso, devis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Devemos simplesmente, queridos, fazer desse versículo a nossa oração. Se o Senhor quiser, se for da vontade de Deus, farei isso, farei aquilo, estarei aqui ou ali. É da vontade de Deus, e
a nossa vida fará sentido à medida em que nós aprendemos a descansar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Descansar na certeza de que, enquanto olhamos para um coração corrupto, enganoso, de um lado, representando a mim e a você, toda a humanidade, do outro, nós podemos ver um Deus que não pode mentir. Como foi falado hoje por Lucas na EBD. Um Deus que não pode mentir. Um Deus que tem o melhor para as nossas vidas. Um Deus que nunca, jamais nos abandonou. Existe um hino, eu não sei qual o número dele, né? Eu sei que o nome dele é Solta o Cabo da Nau. No refrão diz, solta o cabo da nau, toma os remos e o quê? Navega com fé no seu coração que vai dar certo. É isso? Navega com fé em Jesus. E quando nós fazemos isso, diz, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele tu seguro estás. Quando nós confiamos no Senhor, nós podemos navegar com fé, seguros, porque estamos com o Senhor, no centro dos projetos do Senhor, vivendo os propósitos do Senhor. O problema, queridos, é que nós, apesar de sabermos dessa verdade, nós continuamos duvidando de Deus. Sabe como nós nos parecemos? Com aquele povo que foi liberto do Egito, depois de presenciarem quantos sinais? Pelo menos 10. E eles chegam diante do mar. O que é que eles falam para Moisés? Esse mar é fichinha. Depois de tudo que Deus já fez, agora é isso? É essa a reação? Não. Eles sentem saudade lá da escravidão. Eles questionam Moisés: por que você tirou a gente de lá, rapaz? A gente estava sofrendo, mas estava vivo. E agora? Então, por mais que a gente experimente as experiências que a gente tenha com Deus, por mais que a gente experimente essas vitórias e essas conquistas que brotam da mão poderosa de Deus em nossas vidas, parece que quando surge um novo desafio, a gente se esquece de tudo e volta a confiar no coração, volta a confiar e acreditar naquilo que os nossos olhos estão vendo, nos mostrando. Não há peso nenhum em nossas vidas. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Mas parece que essas memórias que a gente traz não são do Senhor. Geralmente a gente traz as nossas. Aquela conquista que a gente teve, aquilo que a gente alcançou. Aí a gente quer novamente confiar a gente. Solta o cabo da nau. Confia no Senhor. Na última estrofe diz: quando pedes mais fé, Ele ouve ou crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão do poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Quando a mão do poder o teu ego, o teu orgulho, a tua arrogância, a tua autoconfiança tirar, sobre as ondas poderás
andar. Devemos fazer essa oração, queridos. Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Não confiemos no nosso coração. Não sejamos levados por nossas emoções. Fatalmente estaremos sendo conduzidos ou levados para caminhos de arrependimento e de morte. Confiemos em Deus, naquele que tem o melhor para as nossas vidas. Tenho 3 aplicações aqui, queridos, rapidamente, para a gente ir caminhando para o fim. Primeiro, reveja as suas prioridades. Façamos uma reflexão sobre aquilo que nós temos colocado como projeto de vida. E não foquemos na emoção. E eu não estou dizendo que sentir emoção é algo errado. Nós temos um Deus que se compadeceu em alguns momentos do seu ministério na pessoa de Jesus Cristo. Um Deus que chorou. Mas não coloque as emoções como base das tuas decisões. Coloca uma pontuação, pontue o preço por cada sonho e projeto teu. Veja o que você vai ganhar e o que você vai perder. Coloque se o nome do Senhor será engrandecido. Coloque na balança se Ele continua sendo a prioridade de sua vida. Segundo, entenda a sua essência como ser humano. Não pense de você mais do que você deve pensar. O seu coração é corrupto, é enganoso. Nós somos iguais. Não coloque sobre os seus ombros a expectativa do sucesso ou da prosperidade. Coloque no Senhor a minha expectativa. Nós precisamos confiar nele. E qualquer outra confiança depositada em qualquer outra coisa, até mesmo em você, é um sentimento ou uma motivação que brota do diabo. Terceiro, não pare no campo da reflexão. Acredite no Deus que você prega e descanse nele, como nós vimos agora nesse hino, solta o cabo da nau. E então verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Precisamos nos esvaziar de nós mesmos para evitarmos a expectativa de enxergarmos e encontrarmos a nossa própria glória e vivermos uma vida em busca da glória de Deus. Por isso, queridos, não busque ouvir a voz do seu coração. Tenha uma fé operosa, uma fé que transforma todo o seu conhecimento e experiência com Deus em obras, numa vida prática. Uma fé que te faz olhar para Deus e não para você mesmo. Eu queria ler 2 textos de Tiago. Abra a sua Bíblia lá, se você saiu de Tiago, vou pedir para você voltar lá. Tem 2 versículos tremendos que Tiago coloca no capítulo 1. Nós estamos estudando no capítulo 4, mas eu queria que você voltasse algumas páginas e a gente vai encerrar com a leitura desses 2 versículos, 2 textos. O primeiro deles está no capítulo 1, versículo 5. Diz assim, queridos: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes improspera e ser-lhe-á concedida. Queridos, se está faltando sabedoria, se está faltando um detalhe para que você tome decisões,
que esse detalhe não seja a voz do seu coração, mas que esse detalhe seja a voz de Deus, o conhecimento que vem do alto e não de um coração corrupto. Se está faltando um detalhe para finalizar o projeto da sua vida, dobre o joelho e clame a Deus por sabedoria, por serenidade, por sensibilidade, por direcionamento. Não é você que vai tomar as decisões, não é você que vai botar o ponto final, é o Senhor. E sabe por quê? Ainda no capítulo 1, versículo 16 e 17, nós vamos encerrar. Não vos enganeis, amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Se nós queremos acertar, nós devemos buscar o Senhor. Porque tudo de bom, tudo de excelente, tudo que é perfeito, tem uma origem, e não é o nosso coração. Por isso devemos depositar toda a nossa expectativa e confiança, queridos, nesse Deus maravilhoso. Que o Senhor nos abençoe. Fecha teus olhos, vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, nós queremos, Senhor, te pedir nessa manhã que o Senhor possa, ó Pai, confirmar os nossos projetos de vida. O Senhor sabe quais são, o Senhor conhece as nossas vidas, os nossos desejos, os nossos anseios, e nós não queremos, Senhor, dar um passo sequer que irá nos levar para longe da Tua presença. Mesmo que esses desejos possam nos trazer uma alegria momentânea, se não for da Tua vontade, se não for do Teu agrado, abre os nossos entendimentos, Senhor, nos faz enxergar, nos deixa perto, não nos permita ir para longe. Não permita, Pai, em nome de Jesus, que nenhum sentimento disfarçado ocupe a nossa mente, nos roubando o privilégio, ó Deus, de termos a Tua presença em nossas vidas, Pai. O Senhor é o nosso projeto. Se queremos algo, ó Deus, para as nossas vidas, nós queremos mais de Ti, ó Deus. Nós queremos mais da Tua presença. Nós queremos encontrar mais tempo para dedicarmos à oração. Nós queremos mais tempo na Tua igreja, congregando e adorando o Teu nome. Nós queremos mais tempo de alimento das Escrituras Sagradas. Ó Pai amado, nós queremos mais tempo contigo. Nós queremos ter uma comunhão maior. Que todo e qualquer, ó Deus, projeto de vida que nos afaste dessa realidade, que o Senhor possa tirar da nossa mente, do nosso coração, e se houver resistência, tira das nossas vidas. Mas não nos permita nos perder nos desejos da carne e de um coração enganoso e corrompido, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.